Parar no Flamengo em 2018? O Benja, a informação que eu tive logo depois da partida, quando o Flamengo perdeu o título, é que a insatisfação do Rueda, ela era até certo ponto de não ficar no Flamengo. Naquele momento, a situação do Rueda era de não permanecer. A conquista do título daria uma amenizada nessa história. Mas a situação dele dentro do grupo, até certo ponto, com algumas pessoas que têm participação influente naquilo que se decide dentro do Flamengo, é de que o Rueda não estava gostando da maneira como ele era, até certo ponto, absorvido pela diretoria. Então, para mexer no time, para colocar aquilo que ele queria, ele não estava tendo autonomia total. Então, com o interesse que tem e cada vez mais é consistente da seleção chilena de levá-lo para lá, visando exatamente a próxima Copa do Mundo. O presidente da Federação Chilena foi para a Colômbia e ontem foi ontem para fazer uma proposta para Rueda ser o treinador que montará a estrutura chilena para a próxima Copa do Mundo. Visando a próxima Copa do Mundo. São 4 anos de contrato até a próxima Copa do Mundo. E na terça-feira, Paulo Lima, o Bandeira de Melo, o presidente, participou com a gente aqui. E quando perguntamos a ele se havia um plano B, ele falou que não tem plano B nenhum, porque o Reinaldo Rueda ficaria. O Flamengo, isso aí tem que ser dito. A posição do Flamengo hoje é de Rueda na competição em 2018. Tanto que ele está participando do projeto. Ele está participando, tanto que ele sugeriu, assim que terminou a Sul-Americana, ele pediu logo um atacante. E o Flamengo está dando esse atacante que ele pediu. O Fred está muito perto de assinar o contrato. O que se sabe é que está praticamente definida a presença do Fred no Flamengo. E a consistência disso tudo é que esse projeto Rueda por 2018 passa, sim, pelos problemas que ele tem de família na Colômbia e, acima de tudo, pela proposta que a seleção chilena, a Federação Chilena de Futebol, está fazendo a ele por um longo projeto. E a gente sabe o que é pressão no Flamengo. Recentemente, um pouco antes dessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro, eu estive na Gávea e, na entrevista coletiva, conversando com ele falava que ele nunca viu uma pressão tão grande como ele viu no Flamengo. Ele falou que nem podia nem ter tranquilidade para almoçar ou jantar nos restaurantes do Rio, porque quando ele chegava nos restaurantes, o Flamengo, pressão em cima dele, como é que vai ser? E o Flamengo, até certo ponto, não foi aquilo tudo que se esperava. Chegou a decisão da Libertadores, perdeu o título em casa, o que é... Sul-Americana. Da Sul-Americana, o que é decepcionante, não chega a ser uma tragédia, porque do outro lado tem um time fortíssimo, tem o futebol argentino que tem qualidade, mas, paralelo a tudo isso, existe sim a possibilidade do Rueda não ficar no Flamengo pela maneira como ele teve que gerir a participação dele nessa reta decisiva da Sul-Americana e até mesmo no Campeonato Brasileiro. Mas ele não está recebendo agora os jogadores que ele pediu? É bem encaminhado e é bem provável que não haja qualquer contratempo, mas que existe uma força muito grande da família, existe uma força muito grande que puxa ele... A família também quer que ele saia? Quer também que ele volte para a Colômbia. Isso eu não sabia. Não quer. A mãe dele está doente. Não. O problema da doença, o problema da mãe é uma coisa, mas que a família não quer mais que ele fique aqui? A tendência é que ele não fique no Rio de Janeiro, não só pela questão da pressão que ele vive no Flamengo, pelo resultado do trabalho que não foi satisfatório, pelos empecilhos que ele encontrou no Flamengo e, principalmente, pela proposta tentadora de tranquilidade durante 4 anos, queira ou não queira, são 4 anos de trabalho num projeto longo que ele pode se dedicar mais à seleção chilena sem ter a efervescência e o clima que ele vive no dia a dia do Flamengo. E a gente tem que considerar que a seleção do Chile vai jogar muito menos do que o Flamengo. Por isso ele vai ter muito mais tranquilidade. Vai ter mais tempo para visitar Agora, não estou aqui garantindo que ele não ficará no Flamengo, não é isso. É apenas informações lá de dentro que constam e dizem e surgem essas informações que não existe ainda um ponto positivo, definitivo, de que ele será o treinador em 2018. Agora, tem uma curiosidade aqui, né? Muita gente fala, os clubes brasileiros têm que investir em treinador estrangeiro, né? Aí, recentemente, os clubes brasileiros investem e vêm as seleções e levam. O São Paulo trouxe o Osório, o México levou. O São Paulo trouxe o Balsa, a seleção argentina levou. O Flamengo, o Gareca foi pro seleção do Peru, que estava no Palmeiras. O Rueda agora pode sair do Flamengo e ir para a seleção do Chile. É louco isso, hein? É bem louco, bem maluco. Mas você não tinha pensado nisso? Eu já pensei algumas vezes, mas eu confesso a você que você lembrou agora bem. Mas dos 3 que vieram para cá, tanto o Osório como o Balsa e o próprio Gareca também não foram de expressão de conquistas e vitórias, né? Sim, mas não consolidaram. E também não tiveram tempo para isso, né? Até certo ponto, o Balsa um pouco mais. O Balsa um pouco mais. Apesar de ter um nível abaixo de 50%. O Gareca no Palmeiras entrou e saiu pela porta da frente dos fundos. O Balsa teve um aproveitamento abaixo de 50% no São Paulo, mas ele deu ao São Paulo o que o São Paulo pediu a ele. Ele cumpriu tudo o que o São Paulo pediu a ele, rigorosamente. O São Paulo não tinha
estrutura suficiente para chegar mais longe do que foi na Libertadores América, parou no Atlético Nacional. Só uma coisinha, Benjamin, desse negócio aí. Eu acho muito Você estranho... trocaria a seleção, o Flamengo hoje pela seleção do Chile? O Benja, a gente tem que analisar, eu, por exemplo, analisaria o que minha família pede, de como que está a minha situação, de como é o clube que eu estou trabalhando. Isso pesa mesmo. Eu não acho Desculpa, que... Desculpa. Esse jogo de quarta-feira, tudo que aconteceu, você acha que também tem um peso grande nessa dúvida ou não? Para ele vai ficar a frustração de ter perdido. Não. Eu acho que não ele pela derrota em campo, mas o extra-campo que você diz, por tudo que aconteceu. Não passa muito não por passa ele, não. por ele, porque ele não... Acho que no vestiário, ele só sentiu o jogo. Não, mas vendo isso depois. Ah, sim, perfeito. As consequências disso. Você acha que isso também tem um Aí peso pode ter nisso? o psicológico. Pode abalar o psicológico, claro que sim. Mas o cara tão rodado como ele, lógico. cara respeitado na América do Sul como ele, eu acho que isso aí... perguntando, eu não tô acho que afirmando. eu acho que ele assimilou, é isso aí. A grandiosidade do Flamengo é que me parece que o assustou. Ele sabia que o Flamengo era grande, ele sabia, mas ele não sabia que era do jeito que é o Flamengo. Porque às vezes você de fora vê o time, o River Plate é grande, mas não sabe lá dentro como é a pressão. O Flamengo é grande, é gigante, mas como é que é a pressão dentro do Flamengo? Como é a pressão dentro do Palmeiras? Como é a pressão no Vasco da Gama? Como é a pressão nos grandes do futebol, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no Inter, no Grêmio? A gente sabe que são situações diferentes. Acho que ele não calculava essa proporção de não poder jantar, de não poder almoçar, às vezes não pode sair com a família. Eu sei muito bem o que é isso, porque às vezes se tem dirigente, tem... treinador e tem jogador que perde um jogo e não sai de casa. Não consegue sair de casa para evitar qualquer tipo de situação. E isso para ele, acho que também não foi positivo. Mas como ele pediu os reforços, pediu o lateral, pediu o zagueiro, pediu o centroavante, os caras estão atendendo. A diretoria está trabalhando para ele permanecer no clube, a diretoria está atendendo. Ele tem contrato com o Flamengo. E para sair do Flamengo, ele tem uma multa. Tem uma cláusula lá de multa. Parece que a seleção chilena está disposta a ele precisa saber até onde isso vai. Aliás, a carreira dele é muito melhor em seleções do que propriamente em clubes. E é projeto Copa do Mundo, né, Pascoal? E é projeto Copa do Mundo. A carreira dele em seleções é muito boa. Também, ele é campeão da Libertadores com o Atlético Nacional. Eu acho que é uma competição importante. Eu acho que é importante agora essa definição para saber se ele fica ou se ele vai o quanto antes. Porque ele também não pode ficar enrolando, porque agora é o momento do treinador começar a montar o time. Mas ele recebeu a proposta ontem, mas da seleção chilena. Ele tem que responder o mais rápido possível. Mas ele já se transferiria agora ou só após a Copa do Mundo da Rússia? Ele começa o trabalho em janeiro. Mas procede a informação que no contrato dele teria uma cláusula que se caso venha uma proposta de seleção, ele pode sair? Isso procede ou não? Nós perguntamos isso em uma ocasião para o presidente do Flamengo e ele negou, porque havia a possibilidade de que se a Colômbia não se classificasse, ele iria para a seleção colombiana. O presidente do Flamengo falou que não há uma multa, mas não especifica qual. Então, mas quando cogitaram a vinda dele para o futebol brasileiro, especulou-se a respeito dessa situação, de que o Rueda poderia dirigir uma seleção aqui da América do Sul e que se ele fosse convidado de fato, ele deixaria o Flamengo. Inclusive todo mundo falou, mas como é que o Flamengo vai aceitar uma situação dessa? Ele ganhará um alto salário e aí pinta uma proposta de uma seleção e deixa o Flamengo a ver navios? A diretoria do Flamengo se prontificou a desmentir. Eles vieram a público desmentir. O presidente do Flamengo disse aqui pra gente. Disseram que não existe tal cláusula e que se houvesse aí talvez o desligamento do Rueda, que deveria ser paga uma multa rescisória que eu não sei o valor. Tem que esperar para ver. Agora, o Flamengo está se interessando por jogadores importantes. Eu não sei qual é o nível de satisfação do torcedor do Flamengo quanto à possibilidade de ter o Fred. Todas as vezes que eu encontro o torcedor do Flamengo... Não estou muito empolgado não, Pascoal? Hoje eu fui sair do meu condomínio lá, o pessoal da portaria falou, Pascoal... Você viu o meu que o segurança que falou para você hoje? Não. Os meus também lá, não. Assim, acho que tem um nível... Pergunta para mim. O quê? Pergunta para mim. Fred no Flamengo? Hoje. Eu também queria hoje. Hoje, vai. Eu sou presidente do Flamengo, eu contrato o Fred hoje. Agora precisa saber o nível de aceitação do torcedor. Pergunta pro torcedor do Flamengo se quer ou não. Mas posso falar um negócio para você? Posso falar um negócio para você? Quem tem que escolher o jogador é o treinador, é a diretoria e ponto. Não tem que dar ouvido. Não, o Flamengo, a torcida também. Não tem que dar ouvido a blogueiro, a jornalista, a torcedora, a Twitter. Eu tem que ouvir acho que é um jogador... Não tem que ouvir. Eu acho que é um jogador muito caro e não tem a garantia de estar naquela curva descendente em sua carreira.
certo? 30 gols na E temporada. eu acho 10 que o passes pra gol. custo-benefício aí, olha, não Ô, meu senhor, não sei. quem fez mais do que 30 Não gols sei, essa temporada? Pascoal, eu Henrique não Dourado. sei se o Só o Fred Henrique é uma Dourado. boa pro Flamengo. É a minha opinião. 30 gols e 10 passes pra Eu não gols. sei se o Fred é uma boa pro Flamengo agora. eu Vai traria- pesar, Eu não vem por daria qualquer a camisa nova salário, do o salário é Flamengo pro Fred de olhos pesado. fechados. Eu não traria hoje, eu traria ontem. Mas peraí, Pesado. recuaram Deixa eu na só multa do perguntar a Guerreiro. informação. Na multa não, Pera, na punição do deixa eu só Guerreiro. perguntar a informação. Paulo, você tem informação? Tem a informação? O Fred está contratado ou não? Não, a informação correta que eu tenho é que a casa dele no Leblon voltou a ter vida. A casa dele no Leblon voltou a ter vida. As cortinas foram abertas, a energia elétrica lá está toda iluminada. Isso Tem aí. árvore de Natal lá? A geladeira já foi abastecida. Não sei, mas que pô, já está respirando o ar puro, os ácaros foram todos eliminados, trocaram a parte do refrigeração e tal, aquela coisa daquele que limpa o refrigerador lá, né? O ar-condicionado, o filtro. Isso. Diz que está tudo iluminado, bonito. A galera que frequenta o Leblon ali, que conhece bem, falou assim, ó, voltou. Né? Não pode ser para passar Réveillon no Rio? Pode, mas pode. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Benja. Mas, Você... tá- Uma pessoa ontem falou para mim, não quis falar Veja, porque no Flamengo se é ninguém fala. 90%, quem vive no Flamengo diz que está 90% fechado e o pouquinho que falta vai sacramentar. O que a pessoa falou para mim ontem é, só falei, só fala para mim se Pablo, Zeca e Fred estão sendo, né, estão na conversa. O cara falou, estão. Mas não adianta cravar. Então o Flamengo vai se desligar do Guerreiro. Hoje eu tentei falar com uma pessoa ligada ao Fred. O Guerreiro, Ele falou, eu não posso falar nada. Aí eu ainda perguntei, é verdade essa história que saiu nas mídias sociais, que o Fred falou que não jogaria no Flamengo de jeito nenhum? É mentira. Isso foi uma história inventada, não tem absolutamente Cruzeiro, nada no disso. Atlético, pô. Que ele está incomunicável por causa das férias. E Vai que ele ser pai novamente agora. Que ele jamais teria falado isso. E aí eu pergunto, ele vai jogar no Flamengo? Aí a pessoa me respondeu, ha, 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 ha. Aí eu tenho que decifrar se é ha, 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 que não, ha, 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 que sim. Mas a minha informação vai pro caminho do Paulo Lima. A contratação do Fred, Benja, ela está atrelada à saída do Guerreiro. Mas o Guerreiro, o Guerreiro, se ele voltar nesses 6 meses de punição, eu acho que a dedicação dele não será muito pelo Flamengo, não, hein? Então, mas aí que tá, Paulo. O Guerreiro. O Guerreiro, ele teve A aí seleção a pena... peruana, acho que é o foco dele, né? Então, mas ele teve a pena reduzida diante da última que ele teve imposta lá de 1 ano. Mas ele ainda vai entrar com uma apelação no CAS para tentar ainda minimizar essa pena de 6 meses. E acho que vai num período conseguir. menor. Os advogados Pois é. estão confiantes. Então, a partir do momento que o Guerreiro voltar a atuar, eu acho que ele tem que atuar em alto nível, Paulo, porque ele tem uma Copa do Mundo pela frente. Ele precisa estar bem. Mano, em julho, agosto, o contrato dele termina. Mas a Copa é antes. Só uma Não coisinha. acredito que A Copa é não antes, acredito que ele vai ficar, mas eu tô com o Paulo Lima. Eu acho que a dedicação do Guerreiro no primeiro semestre é a Copa do Mundo, é jogar a Copa pela seleção do Peru. Para mim, a indicação de que o Fred será o centroavante do Flamengo é a contratação Do Ricardo Oliveira. E Que já está definida? Já está- foi está oficial? definido. Já Não, oficial? oficializado não, mas já está definido, ele vai jogar no Atlético. Ele postou já tá- até uma mensagem lá já tá- na rede social dele, se despedindo do Santos. Ele não deixou claro que o próximo time é o Atlético Mineiro, mas é o mas Galo. ele... E Deixou o em Roger aberto a Guedes do possibilidade. Palmeiras também está indo para jogar no Atlético Mineiro. E o Marcos Rocha está indo para o Palmeiras? Ainda não tem essa definição. nós vamos pro o WhatsApp. Roger Guedes, essa definição tem. O Roger Guedes já acertou, inclusive, com o Criciúma. O Criciúma detém 75%, 75% do jogador, certo? O Palmeiras a outra parte. E já